Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer tipo uma resenha, um vlog de produção, alguma coisa assim do tipo, né? Eu fiz um jogo de banheiro, o nome dele é Jogo de Banheiro Soeli, tem no canal, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das peças originais, né, do meu trabalho original. E vou mostrar uma adaptação que eu fiz por conta de um pedido que a cliente fez, tá? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe um like, assim o algoritmo do YouTube entende que o nosso vídeo é relevante, né? E indica para outras pessoas. Então vamos lá? Esse aqui, ó, é aquela parte do pé do vaso do banheiro, né, do jogo. E eu fiz algumas adaptações, né? A cliente pediu uma peça bem maior, ó. Aqui ela tem... Eu fiz a princípio para a mesma cliente um tapete desse com 90 centímetros, né, de comprimento. A partir daqui, da onde ia pegar no pé do vaso, até a parede ela queria. E depois ela pediu um pouco menor, né? Ela mandou uma foto pra mim, eu teria que reduzir o mesmo tamanho aqui que o bico. Esse bico, ele tem 7 centímetros, mais ou menos, de tamanho. Então, eu fiz o meu cálculo dos 90 centímetros iniciais, né? Da outra peça que eu fiz pra ela. Tirando os 7 centímetros do bico, né? Por quê? Porque não ficaria legal se eu fizesse a peça e cortasse o bico aqui, né, nessa parte, do outro lado aqui, para que o bico não ficasse subindo na parede, né? Porque são duas peças diferentes, uma deu os 90 centímetros e a outra, ela queria, que são dois banheiros diferentes, né? E um ficou um pouquinho maior, né, digamos assim. A outra peça de 90 centímetros ia ter que reduzir a parte do bico. Então, o que que eu fiz? Eu fiz a diminuição nos desenhos aqui, ó. No desenho da peça. Se você for lá no vídeo original do trabalho, essa parte aqui, esses bicos aqui da peça são maiores. Eles são aproximadamente com três espacinhos aqui, 3 carreiras dessa aqui, né? Então, eu fui fazendo uma adaptação, eu fui reduzindo aonde eu achei necessário. Fiz as minhas contas, fiz os meus cálculos e eu achei melhor reduzir aqui no desenho. Ficou bonito esse aqui, né? Deu o mesmo efeito praticamente, que ela queria que o sentido do desenho fosse o mesmo. Porém, ficou mais pontudinho, né? Mais triangular. Mas eu achei que ficou bem interessante, né? E para fazer a passadeira desse mesmo modelo, você precisa seguir o tamanho, né? Por exemplo, você quer fazer uma passadeira de 1,5 m, né? 1,50 m. O que você tem que considerar na hora que você tá fazendo? O bico é 7 centímetros, então é 7 centímetros de um lado e do outro da peça. Então, dá 14 centímetros. Então, uma passadeira de 1,5 m, essa parte central você vai fazer de 36, 1,36 m, se eu não me engano. Deixa eu fazer o cálculo aqui, né? Que é 1,50 m. Eu sou ruim de cabeça, tá, gente? Estou recorrendo aqui a uma calculadora básica. Então, 1,50 m menos 14 centímetros, 1,36 m. Então, você vai fazer essa parte central com 1,36 m. Esse modelo é um modelo bem fácil, né? Ida e volta, você pode fazer essa separação de cores e você pode fazer outras também, sem problema. E fica bem legal, né? Você pode fazer metade, você pode seguir ele todo de uma cor só. O importante é que se você for fazer esse bico, ó, é 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Esse bico dá aproximadamente 7 centímetros, pelo menos nos meus pontos com a forma que eu faço. O ideal é você medir o seu, né, para ter certeza. Então, eu sempre calculo a peça
descontando 14 centímetros. O tamanho que a cliente pede, menos 14 centímetros, porque o bico, como ele dá a volta em tudo, então é 14 de um lado, 14 do outro, 14 pra lá e 14 pra cá, né? Aliás, 7 pra lá e 7 pra cá e 14 de cada ponta, e 7 de cada ponta que daria os 14. Então, o bico eu sempre considero 14 centímetros, porque é 7 de cada lado. E aí, eu sempre sigo o padrão até dar o tamanho que a cliente quer. Você também deve sempre considerar o tamanho do desenho, né? Se você tiver uma trena, você mede o tamanho do formato que você quer, como que é o modelo que a cliente quer, e sempre faz as adaptações conforme o desenho também te permite, né? É lógico que você não vai fazer uma peça desconsiderando o desenho. Tem trabalhos que, por exemplo, esse aqui, se eu tivesse cortado o desenho aqui no meio, tranquilo, não ia ficar feio, né? Tanto que o início aqui, ó, o primeiro triângulo, ele é cortado, né, aqui do azul. Então, não tem problema, né? Ia seguir, ia dar certinho do mesmo jeito, o trabalho ia ficar legal. Mas se é um desenho que se você cortar vai ficar feio, então você tem que considerar sempre o desenho, tá? Eu fiz várias peças dessa, e essa foi a adaptação que eu achei mais interessante. Eu vou pegar a minha trena ali e já volto para passar para você o tamanho que ficou cada motivo do meu trabalho, tá? Então, vamos lá. O meu motivo aqui, ele ficou com 32 centímetros, né? Como era a peça que vai no pé do vaso, aqui, esse lado aqui eu não contei o bico, porque eu contei os centímetros a partir daqui e descontei os 7 centímetros do bico, ó. 7 centímetros, quase 8, ó, 8 centímetros desse bico aqui. Como lá eu tinha que descontar para aproximadamente de 6 a 7 centímetros, eu descontei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Como eu não queria mexer muito no trabalho, eu descontei aproximadamente uma carreira. Eu descontei uma carreira aqui no início, uma aqui, ó, 2, outra aqui 3, 4, 5. Aí deu certo. O trabalho ficou do jeito que eu precisava fazer para cliente, ó. Aqui, ó, a parte central dele tá com 30 centímetros, ó. Então, eu sempre faço os 30 centímetros, né, de correntinhas, faço o cálculo, eu sigo lá no canal, lá no vídeo do original, tem a quantidade de correntinhas, tem certinho, lá eu vou explicando certinho. E o tapete, o comprimento inteiro, ó, deu 46 centímetros. Então, varia um pouco, depende da sua tensão de pontos, entre 44 a 46. E aqui, o centro varia entre 30 centímetros, 31, 29, depende da sua agulha, do seu fio, né? Porque mesmo o fio sendo 6, por exemplo, eu só uso 6. Às vezes, de uma marca para outra, a tex dela muda um pouco, né? Ela pode dar umas são mais grossas, outras são mais finas, mesmo sendo fio 6. Então, tem uma pequena variação de tamanho nessa questão. Então, quando você for trabalhar com metragem, né? Quando a cliente te passa os dados, quantos centímetros ela quer, o tamanho certo que ela quer da peça, é um pouco enjoado trabalhar, é complicado, né? Mas essa cliente, eu sempre faço peças para ela, sim, por medida. Eu acho mais complicado, mas como eu já tô acostumada, eu faço, vou lá na casa dela, olho, vejo se tá o tamanho certo, antes de finalizar a peça. Mas não é muito fácil fazer não, tá? Se você puder vender o seu trabalho padronizado, digamos assim, os tamanhos normais, é melhor, né? Acontece da gente ter que personalizar alguma coisa? Acontece. Às vezes dá errado, eu já fiz várias peças por medida, que aqui na minha casa eu vou, puxo a trena aqui, vou medir tudo certinho, faço no centímetro certinho que a cliente pede,
e chega lá na casa da cliente e não dá certo. Por quê? O crochê, ele é maleável. Se eu puxar ele assim, ele vai aumentar o tamanho. Se eu puxar assim, ele vai aumentar para lá. Então, para todo lado que você puxa, o seu crochê se expande. Então, às vezes, trabalhar no centímetro, né, na metragem é complicado por causa disso. Então, assim, eu não aconselho. Se você puder evitar esse tipo de trabalho, é melhor. Dá para fazer? Dá para fazer, mas é mais enjoado. Então, procure trabalhar sempre com peças padronizadas, com tamanhos padrões, que fica mais fácil para você, né? Às vezes, para cliente não fica tão bom, né? Porque dependendo do tamanho da porta, hoje em dia as portas variam bastante o tamanho, né? Os banheiros, a casa da cliente, né? Tem muita casa planejada, então é mais complicado. Só que trabalhar com o padronizado é melhor, mais fácil para você, porque você decora, né? Tem peças que a gente faz tanto que a gente decora. Esse modelo mesmo aqui eu já sei fazer de cor. Deu um pouquinho mais de trabalho, porque eu tive que pensar na divisão das cores, aonde eu ia tirar, onde eu ia aumentar. Sim, mas dá para fazer, né? Como eu tinha já feito o outro para ela de 90 centímetros, então eu só baseei aqui, calculei para fazer 7 centímetros menor, né? Que seria 83 centímetros. Então, ficou até fácil para mim fazer, porque na verdade eu descontei 7 centímetros do tamanho, seria 83. Então, a minha peça pronta teria que ter 83 centímetros da parte onde pega o pé do vaso até a parede. Aí, eu descontei 7 centímetros do bico. Então, eu fiz 76 centímetros de comprimento da peça para depois fazer as finalizações, certo? É uma peça bem fácil. Se você gostou do modelinho, né? Você procura lá no meu canal, o Jogo de Banheiro Sueli. Dá para fazer passadeira seguindo essa medida, né? Essas dicas que eu tô dando agora de metragem. É um modelo bem simples de fazer, bem fácil. Você pode mudar o bico aqui, né? Eu fiz esse bico porque eu padronizei esse modelo com esse bico. Mas você pode pôr outros bicos, se assim a cliente desejar, se você quiser variar. As cores também aqui, você pode fazer uma separação diferente. Aí vai do seu critério, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like, assim o algoritmo do YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e indica para outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um bom dia!